É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A passagem aqui do livro de Coríntios, uma mensagem de Paulo para aquela igreja, é de nós sermos irrepreensíveis para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Você, quando era criança, você já ficou com medo de ter feito alguma arte e de então ficar esperando por alguns momentos a sua mãe chegar, o seu pai, e você sabia que naqueles momentos ela iria descobrir a arte, iria chamar você, iria perguntar o que aconteceu, iria te dar uma bronca, e os minutos do relógio se aproximando desse horário e você ficando ansioso. Todos nós temos um problema quando nós falamos sobre juízo. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Queridos amigos, o que é a justiça de Deus? Será que é um momento terrível para o pecador? Será que Deus vai ser justo nos seus julgamentos? Existem alguns salmos na Bíblia que nós damos o nome de salmos imprecatórios. Esses salmos, o salmista pede a justiça de Deus, clama por ela, espera ela ansiosamente, porque ele tinha certeza absoluta que Deus o julgaria de forma correta e leal. Nós sabemos que um dia, eu e você, nos encontraremos junto a Deus, no seu trono, para sermos julgados, com base em tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa vida. Este é o momento para você ter medo? Esse é o momento para você ficar apreensivo? Ou é um momento feliz da vida de um cristão, pois nós seremos julgados por um justo juiz? O que a Bíblia fala a respeito do juízo? O que a Bíblia nos fala sobre esse momento em que todos os homens da face da terra passarão? Vamos aprender um pouco mais sobre o juízo de Deus na Bíblia? Algo inusitado aconteceu no Recanto Ecológico Rio da Prata, em fevereiro de 2018. Quando chove muito, o Rio da Prata represa e aumenta o nível da água dos seus afluentes. Um deles, o Rio Olho d'Água. Naquele lugar, os turistas puderam ver o caminho sobre as águas, das trilhas que eles faziam a seco. Mesmo com o caminho coberto, eles conseguiram andar pelos caminhos. Imagine se o percurso da sua vida fosse decidido mesmo antes de você nascer. E se não adiantasse nada do que você fizesse, pois já estaria destinado ao fracasso ou sucesso, sem opções de escolha. Algumas pessoas creem que Deus já escolheu seu destino espiritual, mas não é assim que Deus faz com nossas vidas, segundo a Bíblia. O livre-arbítrio é real. Você escolhe o caminho a seguir. Estamos totalmente perdidos porque pecamos, e o salário do pecado é a morte, como está escrito em Romanos 6:23. Estamos potencialmente salvos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, entretanto. E essa é a grande escolha de nossa vida, aceitá-lo ou não. Predestinação. Na religião vem do termo latino predestinatione, é uma destinação antecipada à salvação, uma doutrina segundo a qual todos os eventos têm sido determinados por Deus desde o princípio. Não podemos escolher, já nascemos perdidos ou salvos. Essa é uma doutrina basicamente calvinista. João Calvino, um teólogo, líder religioso e escritor cristão francês. Ele foi um dos principais líderes da Segunda Reforma Protestante. João Calvino interpretou a predestinação bíblica como a vontade divina para a condenação eterna para algumas pessoas e a salvação para outras. A predestinação cria uma implicação em nossa vida, uma vez que ela desobriga o ser humano das consequências de suas escolhas, uma vez que ele faz ou deixa de fazer porque Deus quis, anulando o princípio bem forte da Bíblia do livre-arbítrio. A Bíblia é bem claro que existem dois caminhos para o cristão: a obediência ou desobediência, aceitar ou não Jesus. A Bíblia mostra a porta estreita, o caminho estreito, a casa na rocha, em comparação com a porta larga, o caminho fácil, a casa na areia e assim por diante. Sempre haverá uma escolha. A carta 2 Pedro, do capítulo 3, no versículo 9, diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa,
como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia é clara que se houvesse uma predestinação no coração de Deus, era para que todos se arrependessem, pois Jesus nos deu essa segunda chance na cruz do Calvário. Paulo diz nos Evangelhos: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. O alvo do cristão é obedecer a Deus, através do poder do Espírito Santo. Enquanto esteve nesta terra, Jesus enfatizou o caminho da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se existe predestinação, é para a salvação. No final do capítulo 30, do último livro do Pentateuco, em Deuteronômio, Deus olha para o seu povo que está prestes a herdar a Canaã terrestre e diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Querido amigo, você tem que escolher entre o caminho cheio de gente e largo, por onde muitos andam, pois o mundo pecaminoso e perdido faz a vontade da carne. Ou às vezes uma viagem solitária pelo caminho com menos pessoas, mas que te conduz à salvação, pois seguir a Cristo é um desafio diário de viver uma vida nova. Você deve escolher entre uma multidão de pessoas na direção contrária à vontade de Deus, com seus prazeres momentâneos desse mundo e seus 80, 90 anos, quando muito. Ou trilhar o caminho estreito, mais difícil, pois lutamos contra a nossa natureza caída e pecaminosa todos os dias, mas que nos leva à salvação. Se existe hoje um destino, Deus deseja para você a salvação e a vida eterna. Consegue entender isso, querido amigo, que você tem uma escolha? Consegue sentir que hoje o Espírito Santo lhe chama para experimentar um relacionamento com Deus? Se você disse sim, queria fazer uma oração por você. Querido Deus, Tu és o pastor que ama as suas ovelhas, que nos dá a segunda chance de começar um relacionamento contigo nesta terra, que culminará com a eternidade ao seu lado. Abençoe esse querido amigo que nos assiste e ouve, hoje e sempre. Amém.